Salve, salve! Aqui quem fala é a Fernanda. Essa é a nossa quinta aula de Economia Criativa e Matemática Financeira. Essa aula estava programada para ontem, ela foi gravada, mas nós tivemos alguns problemas técnicos e eu vou ter que regravar. Firmeza? Mas todo o conteúdo que foi passado ontem, que vocês devem ter visto por aí no vídeo, saiu sem o áudio, a gente vai reprisar aqui hoje. Bom, bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que está chegando. Nosso curso está chegando na reta final. Já falamos bastante sobre matemática, sobre o quantitativo, e a aula de hoje a gente vai falar mais sobre qualitativo. Eu vou trazer mais um pouquinho sobre o significado, a parte mais teórica, relacionando a prática, sobre economia e sobre criatividade. Repassando um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, vou dar uma revisada aqui bem rapidinho. Quem não assistiu às últimas aulas, dá uma pesquisada aí na página do Código da Arte. As aulas ficaram salvas. Tem material pedagógico também, tem apostila, tem uma planilha de treino para os exercícios práticos que a gente fez aqui nas aulas. Eu sou Fernanda, sou cozinheira, educadora, estudei comércio exterior, trabalhei bastante tempo pelo mundo corporativo, trabalhei em algumas ONGs e eu descobri que eu tenho facilidade com organização, Excel, e é por isso que eu tô aqui. Eu espero poder contribuir aí na vida de vocês, dessa mulherada, do Morro Doce, do mundão, né? A gente não sabe onde vai parar esse vídeo. Na aula 1, a gente trouxe mais o contexto, né? Mais o significado de educação financeira e economia criativa. Foi um geralzão para a gente poder entender quais são os impactos que a educação financeira e a economia criativa podem ter na vida, né? No dia a dia, na nossa organização financeira, de tempo, de sonho, de planejamento. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a definição de educação financeira, alguns pontos importantes que eu identifico em aprender e trazer educação financeira para o dia a dia. Falei um pouquinho sobre economia criativa, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A aula de hoje está toda programada para a gente entender aí o contexto de economia e criatividade no nosso dia a dia. Também trouxe aqui os pontos que eu acho importante, os impactos, né, positivos que a economia criativa traz para o nosso dia a dia. Na prática, nós fizemos alguns exercícios, eu falei bastante sobre regra de 3. Em todas as aulas a gente revisou aí, praticou bastante porcentagem em regra de 3. Quem tem dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp. No final eu vou deixar os meus dados novamente, vou compartilhar. Não fiquem com dúvida, por favor, entrem em contato. É muito importante entender regra de 3 e porcentagem para poder fazer análise de dados. Seja lá do negócio, seja da vida pessoal, seja do planejamento de algum sonho. Então, quem tem dúvida aí, dá um alôzinho, me escreve que daí a gente conversa, beleza? Quem não assistiu às últimas aulas, dá essa pesquisada aí, porque o conteúdo tá bem importante para a gente poder entender os assuntos como um todo. O que mais? Na aula 2 a gente fez um exercício prático, foi uma aula 100% prática, onde a gente simulou aqui a construção de um cômodo, né, numa casa. Para a realização desse sonho a gente se planejou. Primeiro a gente se organizou aqui no qualitativo, organizou as ideias. Depois nós organizamos a parte matemática, fazendo um fluxo de caixa, entendendo quanto a gente gasta por mês. Tudo num número que eu inventei, né? Foi aí um projeto fictício para a gente poder praticar aí regra de 3. A terceira aula, a gente falou sobre organização. Então, eu dei algumas dicas sobre listas de tarefa, o famoso checklist. Contei um pouquinho como eu me organizo aqui em casa. A gente falou sobre fluxo de caixa, que daí é uma parte mais de matemática mesmo, entender de entrada e saída de dinheiro. Gestão de estoque para a galera aí que tem negócio, né? A importância de gerir bem o estoque para poder não faltar produto e também otimizar logística, entrega e tudo mais. Aqui falando sobre lista de tarefas. Tudo isso tem uma apostila também, tá, gente? Que a gente pode compartilhar. Pode não, devemos compartilhar com vocês. Falei sobre fluxo de caixa, receita e despesa.
gestão de estoque, e a aula passada, que foi do mês passado, a gente falou sobre análise de dados. Nessa aula, a gente focou bastante sobre porcentagem, porque, como eu falei nas aulas anteriores, fica muito mais fácil de analisar um dado para tomar decisão quando ele está em porcentagem. Eu acho que a porcentagem ela permite que a gente tenha uma visualização melhor do que está acontecendo. Então, na última aula, a gente fez um exercício, considerando alguns dados de mulheres e homens que moram em Ubatuba, em São Paulo, e a gente praticou na nossa planilha de exercícios regras de 3 para poder entender a representação das mulheres, a representação dos homens. Isso daqui foi mais um exercício para a gente poder praticar tudo que a gente já vinha falando nas últimas aulas. Falei um pouquinho da aula da Tabata, uma aula muito importante de gestão de negócios. Aqui na minha oficina a gente fala bastante sobre organização e estruturação de dados, e aí na aula da Tabata ela aborda como trabalhar com esses dados. Então, na aula do mês passado, ela falou sobre expansão e capilaridade, para a gente poder entender quem é o nosso público, como é que a gente quer atingir esse público, montar estratégias com os dados que a gente coleta com o aprendizado das minhas aulas. Então, uma aula complementa a outra. Eu sugiro aí que vocês acompanhem a aula da Tabata junto com a minha, porque é uma aula muito potente. São informações muito importantes aí para poder trabalhar mais a estratégia do negócio que ela passa. E a nossa aula de hoje, nossa penúltima aula, a gente vai falar sobre economia e criatividade. Eu quis trazer para essa aula alguns debates para a gente se aprofundar um pouquinho mais no conceito, né, do que é economia criativa, que é essa explosão aí que a gente vem ouvindo nos últimos anos, né? Economia criativa é um tema muito importante, principalmente para a gente da quebrada, que está querendo trabalhar com projetos ou expandir o nosso negócio de forma a contribuir com a comunidade que a gente vive. Então, economia criativa, apesar do sucesso financeiro, que também é importante, né? Todo projeto que a gente pensa, todo projeto que a gente sonha, ele tem também um objetivo financeiro, porque a gente vive num sistema capitalista e que a gente precisa de dinheiro, infelizmente, para poder sobreviver. Mas a questão apesar do dinheiro que a gente consegue no final de algum negócio ou de algum projeto, que é fundamental para a economia, não deve ser esse projeto ele não deve ser baseado no lucro a qualquer custo. Então, a economia criativa vem para reforçar aí alguns valores que são inegociáveis que a gente carrega com a gente. Então, se você tem um negócio, se você tem um projeto, a economia criativa vai andar diretamente com aqueles valores que você não vende, aquilo que você não deixa de seguir por causa do dinheiro. Então, a economia criativa é uma parte muito importante da economia e ela segue esse valor de não ter o lucro a qualquer custo. Ou seja, a gente precisa do lucro, mas também precisa fazer um movimento na comunidade que a gente está inserida, no coletivo que a gente participa, né? Seja a nossa cidade, nosso bairro, nossa família. Eu trouxe aqui um pouquinho agora o conceito de economia e criatividade para a gente poder entender como é que elas podem caminhar juntas. Quando a gente fala de economia, a gente entende que é a ciência que analisa e regula a produção, a distribuição e o consumo de produtos e serviços. Tudo o que acontece nesse cenário influencia diretamente na geração de empregos, distribuição de renda, preço das coisas, nosso poder de compra e por aí vai. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando de um sistema econômico, um sistema de dinheiro, que regulamenta vagas de emprego, preço das coisas no mercado, a forma como a gente precifica o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso produto. Então, a economia é tudo aquilo que rege a questão do dinheiro. Quando a gente fala de criatividade, a gente fala sobre a capacidade de criar, de pensar fora da caixa. Por que eu ressaltei aqui essa parte do pensar fora da caixa? Para a gente tomar um cuidado com esse discurso, porque assim, pensar fora da caixa quer dizer a gente pensar além do padrão. Existe um padrão de pensamento que a gente já está acostumado, que a gente segue, que até muitas vezes se fala da manipulação em massa, massa de manobra, ou seja, existe um padrão de pensamento, uma linhagem de pensamento em comum, várias linhagens de pensamento em comum. Então, quando a gente fala, pensa fora da caixa, é pensar além daquilo, é ser criativo e trazer novas ideias e soluções. Porém, é importante que a gente tome cuidado com esse discurso do fora da caixa, porque qual é a caixa? Aí a gente começa a voltar para esse lance da caixa como se ela fosse um padrão. Eu acho que todas nós
todo mundo tem uma caixinha, que é muito importante também. Então, quando a gente fala, pensa fora da caixa, dá a entender que essa caixa não é importante. Na verdade, ela é. Cada uma de nós traz uma linha de pensamento, que é a nossa caixa, que é o resultado da nossa vivência, da nossa construção. Então, o pensar fora da caixa também é entender tudo aquilo que está em volta e trazer para dentro da nossa caixa, né? Então, como ser criativo? É também trabalhar em comunidade, ouvir outras ideias para poder formar opinião no que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu consigo unir a economia com a criatividade, quer dizer que eu consigo reger um sistema econômico, eu consigo fazer parte de um processo econômico, trazendo a minha criatividade para que aquele sistema econômico não vise só o lucro, mas sim um movimento e um benefício do coletivo. A gente vai falar um pouquinho mais disso na prática, vocês vão entender melhor, tá? Mas é importante aqui a gente só compreender que economia é quando a gente fala em dinheiro, é um sistema econômico, um sistema de quantificar, né, de valor, e criatividade é a minha capacidade de ter ideias que contribuam para esse sistema econômico, contribuindo também dentro de um coletivo. Quando a gente fala de economia criativa, a gente tem alguns pilares que são muito importantes. Quando eu falo, por exemplo, de diversidade cultural, quando a gente pensa em projetos ou pensa em um negócio e uma empresa, diversidade cultural tem que estar na nossa pauta. Porque se a gente está falando de economia criativa, que é monetizar e ter um sistema econômico que beneficia uma comunidade através da minha criatividade, ou seja, através dos meus projetos, através do meu negócio, eu tenho que considerar a pluralidade desse coletivo. Então, se eu quero escrever um projeto na quebrada, para quem que eu vou escrever esse projeto? Ele está contemplando toda a pluralidade da quebrada? Esse projeto especificamente para Mães do Morro é direcionado para mulheres que são mães solteiras, mães solos, né? Na verdade, são mães solos. Então, esse projeto especificamente ele tem um nicho. Mas quais são os outros projetos que eu tenho que fazer também para contribuir com essa pluralidade, né? Com essa diversidade cultural? Por exemplo, no espaço cultural, a gente não tem só essas aulas, a gente tem fotografia, a gente tem capoeira, as meninas têm uma horta, né? Tem aulas diversas que contemplam uma pluralidade dentro da quebrada. Quando a gente pensa numa oficina, tem que ser num horário em que o máximo de pessoas consigam participar. Não adianta eu colocar, por exemplo, uma oficina meio-dia numa segunda-feira, 11 horas numa segunda-feira, sendo que a maior parte das pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo trabalham. Então, quando a gente pensa em criatividade dentro desse sistema econômico, é pensar em projetos e trabalhos que contemplem a pluralidade desse campo. Se eu tenho aula para crianças, de repente eu vou colocar num horário à tarde, porque as crianças dessa idade que eu quero trabalhar estão estudando de manhã, por exemplo. Então, é pensar em todos esses detalhes e ter ideias que contemplem toda essa galera. E aí, quando a gente fala de diversidade cultural, né, que a gente pode entender que é religião, estilo de vida, gosto de música, gosto de trabalho, de habilidades, a gente também tem que pensar em apropriação cultural. O que é a apropriação cultural? Que eu achei bem importante a gente trazer aqui como um ponto anexo à diversidade cultural. Quando eu quero contemplar uma comunidade que é plural, né, com diversidade cultural, eu preciso monetizar e colocar pessoas para falar sobre esse assunto que tenham lugar de fala para esses assuntos. Exemplo, uma mulher heteronormativa branca, não posso dar uma aula para falar sobre negritude, por exemplo, ou sobre cultura indígena. É muito importante que quando a gente coloque um tema para ser debatido, pessoas dessa comunidade, principalmente que sofrem opressão por estarem dentro dessa comunidade, elas precisam falar sobre isso e serem valorizadas, serem monetizadas por esse trabalho. Então, quando a gente fala em diversidade cultural, que é fazer projetos, criar ideias ou um negócio, considerando a diversidade cultural que nos cerca, é importante a gente ter em mente sobre a apropriação cultural. É importante que a gente monetize as pessoas que sofrem aquelas opressões e aquelas dores. Por exemplo, se eu tenho um negócio, quais são as pessoas que eu quero colocar dentro desse negócio? Quando a gente pensa em grandes empresas, né? Falando diretamente de apropriação cultural, eu vou dar um exemplo dentro da arte e cultura e um exemplo dentro do empreendedorismo.
Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, eu vou citar ele aqui para ficar mais fácil. Dentro de uma empresa, por exemplo, grandes corporações, a gente vê que chega o mês de novembro, as redes bombam de ações sobre o mês da consciência negra. E aí, muitas pessoas da comunidade negra recebem muitas propostas de trabalho, recebem por aquele mês e tudo mais. Passa esse mês, o que acontece em dezembro, janeiro, fevereiro? Essas pessoas continuam a ser chamadas para trabalho? Que falem ainda sobre outros temas, não só sobre o racismo, por exemplo? Mês da comunidade LGBTQIA+. Muitas empresas fazem muitas ações sobre o tema, chamam pessoas da comunidade, monetizam. Mas quantas dessas pessoas estão dentro dessas empresas? Quantas dessas pessoas estão em cargo de gerência, de diretoria, de alta gestão? Então, a gente entende que essas empresas elas estão se apropriando culturalmente para ganhar mais dinheiro. Se eu tenho uma empresa, qual é a diversidade que eu tenho dentro dessa empresa? Quão eu estou girando a criatividade dentro dessa economia, monetizando, por exemplo, a pluralidade, né? Se eu tenho uma empresa, eu tenho só pessoas brancas? Eu tenho diversidade, eu tenho vagas para PCD, então é importante a gente pensar sobre apropriação cultural, porque ela não tem que estar só na campanha, não tem que estar no marketing, tem que estar no dia a dia, tem que estar na transformação. A minha criatividade, ela tem que pensar em soluções para que eu agregue toda uma diversidade dentro do meu projeto. Quando a gente fala, por exemplo, agora de arte e cultura, dentro do meu projeto que eu escrevi, por exemplo, quando eu penso no Vai, quem que eu estou contemplando? Eu estou me apropriando culturalmente de alguns temas ou eu estou realmente monetizando essas pessoas e potencializando a capacidade delas para que elas continuem trabalhando no tema cada vez mais? Então, quando a gente fala de economia criativa, a diversidade cultural é um pilar muito importante a ser considerado e dentro de diversidade cultural a gente tem que estar com a anteninha ligada, tem que estar alerta para não se apropriar culturalmente de algumas comunidades para poder ganhar dinheiro. A gente tem que fazer a transformação real, dia a dia. Beleza? Outro pilar importante dentro de economia criativa é sustentabilidade. Muitos projetos legais a gente vê aí relacionado ao meio ambiente. No próprio espaço tem a horta, né, a comunitária. Isso é muito legal também. Tem vários projetos rolando, por exemplo, para contribuir com a preservação da Amazônia, meio ambiente e tudo mais. Então, a sustentabilidade, ela faz parte, ela é um pilar muito importante dentro de economia criativa. E assim como diversidade cultural, falando de sustentabilidade, eu também trouxe um ponto muito importante para a gente se atentar, que é o racismo ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente automaticamente pensa em projetos, né? É comum que a gente pense em projetos em relação a desmatamento, a garimpo, a Amazônia, mas a gente não pode esquecer que também é importante pensar que dentro desse tema sustentabilidade e meio ambiente, a gente tem a pauta do racismo ambiental, que regiões ambientais, regiões que sofrem um impacto ambiental e considera um estereótipo de pessoas, um tipo de pessoa que tem nome, endereço, tem raça, a gente sabe, para sofrer dentro desse impacto ambiental. Um exemplo é o que está acontecendo em Pernambuco agora, as enchentes, os desabamentos. Em época de chuva, a gente vê que nos morros existem desabamentos. Por que isso acontece? Por que não acontece um desabamento ou uma catástrofe ambiental na Pompeia? Não acontece em Perdizes? Então, o racismo ambiental é quando a gente sabe que pessoas de um determinado grupo, que provavelmente é um grupo oprimido, sofre pelo impacto ambiental por estar naquela condição social. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas são pobres, pretos, se não predominantemente, né? A gente sabe que eu, por exemplo, nunca vi desmoronar nada em Perdizes, Pompeia, Morumbi. A gente sabe que esses impactos ambientais que matam pessoas normalmente, eles estão em zonas periféricas. A gente sabe o que aconteceu com a 16, quantas vezes já teve acidente e desbarrancou tudo no Morro Doce. Por quê? São pessoas que migraram para essas zonas periféricas, às vezes desmatando sem licença, sem saneamento básico, porque não tem opção, não tem o que fazer, e isso vai acarretando uma série de problemas que, quando tem impacto ambiental, devasta toda uma comunidade e impacta pessoas que têm o mesmo perfil.
Então, quando a gente pensa em projetos, tanto na área cultural ou na área do empreendedorismo sobre sustentabilidade, é importante que a gente tenha em mente a pauta do racismo ambiental. Projetos que beneficiem pessoas que sofrem esse racismo ambiental também são muito importantes. E a gente não pode esquecer disso. Outro pilar importante dentro de economia criativa é a inovação, que está muito ligado à criatividade, né? Toda vez que eu tenho uma grande ideia, toda vez que eu crio alguma solução dentro do meu negócio ou dentro do meu projeto, seja ele o que for, para beneficiar uma comunidade, eu estou criando algo novo, eu estou inovando. Então, inovação é um pilar muito importante dentro desse tipo de economia. Um exemplo que foi uma explosão, né, de um tempo para cá, a gente tem ouvido muito falar sobre campanha de financiamento coletivo. Essa foi uma ideia inovadora que veio agora, tem esse boom com a internet. Eu mesma passei por isso e foi um período muito especial para mim. Ano passado eu tive um problema de coluna, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, porque eu corri o risco de perder os movimentos da minha perna, e eu fiquei dependendo do SUS. Eu não tenho convênio, e aí comecei essa batalha de tentar a cirurgia e tudo mais, e aí nisso, algumas amigas me deram a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo para poder me ajudar nessa caminhada, porque eu fiquei impossibilitada de trabalhar, eu fiquei mais de 7 meses sem conseguir trabalhar. Eu parei de andar e tudo mais. E eu fiz uma campanha que deu super certo. Em uma semana eu bati a meta da campanha e esse dinheiro me possibilitou me deslocar até Mato Grosso do Sul, onde eu fiz a minha cirurgia, e também me manter por 7 meses sem esse trabalho. Então, o financiamento coletivo foi uma ideia inovadora que surgiu há um tempo atrás e que hoje tem campanhas para tudo, na área de cachorro, de gato, projetos de quebrada, grafite, arte, cultura, como música e tudo mais. Então, as campanhas vieram de um processo de inovação dentro de economia criativa. Então, inovar e ter ideias, né, novas que possibilitem aí ajudar o coletivo faz parte aí de um dos pilares importantes dentro de economia e criatividade. Inclusão social. Também é um pilar muito importante dentro de economia criativa. Toda vez que a gente pensa aí em alguma ideia que tenha impacto coletivo, inclusão social eu diria até que é um dos pilares mais importantes, que carrega até todos os pilares anteriores, porque o que é inclusão social dentro de economia criativa, né? Ainda que tenha uma pegada de empreendedorismo social, porque além do retorno financeiro, busca causar impactos positivos na vida da sociedade. Assim, é possível democratizar o acesso à cultura e bens e serviços. Então, quando a gente fala de inclusão social, a gente tem que pensar em todas as minorias. Quando eu digo minoria, eu nem digo em quantidade, eu digo de impacto, porque, por exemplo, se a gente fala que a comunidade negra faz parte de uma minoria, considerando que mais de 50% dos brasileiros e brasileiras são negros, a gente não está falando de uma minoria em quantidade, né, de pessoas, a gente está falando de uma minoria em condição de direito, que tem os seus direitos vetados, né, não garantidos, são pessoas que não têm os seus direitos garantidos. Então, quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, dos povos originários, da comunidade negra, das pessoas com deficiência, a gente fala de minorias não em quantidade de pessoas, mas são pessoas que não têm os seus direitos garantidos, né? Que todo dia aí estão enfrentando uma batalha para poder sobreviver. Quando a gente fala em inclusão social, a gente está falando de um conjunto de ações que procura dar acesso e benefícios da vida e benefícios da vida em sociedade, ou seja, aqueles direitos que a gente deveria ter garantido, como moradia, saúde, educação e emprego, para indivíduos que por algum motivo, seja por classe social, educação, orientação sexual, raça, encontram-se desfavorecidos em relação ao sistema vigente. Ou seja, quando a gente fala em inclusão social, a gente tem que pensar em incluir pessoas que deveriam ter os seus direitos garantidos, mas que não têm, por muitas vezes pela ausência do Estado. E aí eu trouxe uma pergunta aqui final, como uma provocação, sobre ser igual. Será que nós somos todos iguais mesmo? Quando a gente fala em questão social,
Vou dar o meu exemplo aqui. Será que eu, uma pessoa branca, heteronormativa, ainda que eu venha de quebrada, né? Seja filha de trabalhadores, uma mãe solo que não terminou os estudos na época que tinha que terminar, parou na sexta série. Ainda que eu venha desse grupo de opressão, mas sendo branca, heteronormativa, será que eu tenho as mesmas oportunidades do que uma mulher preta, nascida na quebrada? Será que nós somos realmente socialmente iguais? Será que essa pessoa, uma pessoa indígena, por exemplo, não deve ser incluída socialmente para que ela tenha as mesmas oportunidades que eu? Quantas pessoas negras em posição de gerência a gente vê dentro das empresas? Quantas vezes fomos atendidas por médicos ou médicas negras, indígenas, travestis? Então, quando a gente fala em inclusão social, é criar espaços e oportunidades para que as pessoas que, por algum motivo, foram desfavorecidas e não tiveram os seus direitos garantidos, para que essa galera tenha as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa. Então, eu diria que inclusão social é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de economia criativa, e esse pilar, ele carrega todos aqueles outros. Quando a gente fala de inclusão social, a gente está incluindo tudo aquilo que a gente também falou nos slides anteriores. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria trazer aqui algumas provocações. Quando eu falei ali no slide sobre empreendedorismo, que até não é uma palavra que eu gosto muito, é porque agora com esse boom, né, de economia criativa, a gente fala muito sobre empreendedorismo, que na verdade pode ser uma cilada trabalhista, porque essa palavra ela carrega também muitos direitos que foram derrubados, né? Quando a gente fala, por exemplo, que um Uber é empreendedor, um motorista de aplicativo é empreendedor. O moleque ou a mina de quebrada que estão lá no centro andando de bike ou de moto para fazer entrega de iFood, de Uber Eats, por exemplo. A gente pode dizer que essa pessoa é empreendedora? É uma pessoa que não tem os seus direitos trabalhistas garantidos, né? Não tem onde esquentar sua comida, não tem banheiro, não tem um lugar para ser de abrigo quando chove ou para ter garantia de trabalho, direito trabalhista. Então, a palavra empreendedor, ela é uma palavra muito legal, que traz muitas oportunidades, né? Porque também está proporcionando aí liberdade e autonomia para muita gente de quebrada, para que toque aí o seu negócio e coloque na prática a sua criatividade dentro da economia. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um discurso liberal, né, de meritocracia, que traz essa palavra empreendedor como se fosse um benefício para qualquer pessoa. Na verdade, a gente sabe que ser empreendedor é fácil para a pessoa que é herdeira, que tem dinheiro para investir no seu negócio, né? Mas não é tão simples assim para a Dona Maria que quer vender comida, mas não tem como alugar um espaço, não tem os meios de produção, não consegue investir em equipamento e está cozinhando ali na cozinha da sua casa e cuidando dos filhos e cuidando da casa. Então, a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente fala sobre esses valores de empreendedorismo. E por isso que eu destaquei nos slides anteriores, porque empreendedorismo também é um tema muito forte dentro de economia criativa. É muito legal, eu acho que é muito potente também, quando a gente fala de uma rede empreendedora dentro da quebrada, é uma rede muito potente, porém, como todos os outros pilares que a gente falou, é importante ter a anteninha ligada para aquelas ciladas, né, dentro do pilar. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que ficar ligado aí com essa anteninha, para entender se realmente a gente tem as mesmas oportunidades para crescer dentro do empreendedorismo, como a galera que tem dinheiro. Então é isso, hoje foi mais para trazer o conceito aí de economia e criatividade, entender como é que elas caminham juntas, entender quais são os pilares que carregam aí a economia criativa. E eu termino a aula de hoje com aquela frase de todas as aulas, de um poeta que eu amo muito, e tem tudo a ver com criatividade e economia criativa, porque quando a gente começa a questionar, começa a trazer o porquê, né, por que a gente está na condição que estamos e aqui batalhando todo dia para ter criatividade e poder prosperar na vida, a gente começa com uma revolução interna, pensando sempre no coletivo. E tem essa frase do Sérgio Vaz que eu gosto muito, que é: revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo.
Então, acho que aqui a gente está fazendo um movimento de começar uma mudança de pensamento, uma mudança de valor, uma mudança de conceito dentro da gente, para poder colocar em ação aí nossa criatividade e fazer uma mudança econômica coletiva, certo? Obrigada a quem chegou, obrigada a quem chegou ontem na aula e acabou não conseguindo assistir porque o áudio não estava saindo. Mês que vem tem a última aula, a gente vai preparar tudo para ficar redondinho, não ter mais esse problema. E obrigada para quem voltou e está assistindo essa aula de hoje também. Firmeza? Obrigada, gente. Boa semana. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem mensagem. Se precisarem de ajuda, se quiserem trocar, isso que a gente está fazendo aqui é uma troca. Então, se tiverem ideias ou lembrarem de alguma coisa que eu não falei na aula, me escrevam que daí eu trago na próxima aula, beleza? A hora é agora. Beijo. É nóis.